Olá pessoal, esse é o meu terceiro vídeo que eu posto aqui no YouTube sobre aprendendo a ouvir a voz de Deus. Eu não digo que eu aprendi totalmente, mas ao longo do ministério eu tive que aprender. Este ano fazem já 63 anos que eu me dediquei ao ministério. Eu tinha 17 anos. Daqui a pouco eu completo 80 anos de idade. E eu comecei muito cedo no ministério. E vai fazer agora 57 anos que eu fui separado pastor pela Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, CEADER. Lá se vão os anos. Mas como eu disse, a gente não aprende totalmente a ouvir a voz de Deus. Eu tenho aqui livros dos místicos. João da Cruz, 1558, místico português, Teresa de Jesus, maravilha, Os 7 Caminhos da Perfeição, Evelyn Underhill, mística inglesa. E eu gosto muito de ler sobre esses místicos. Às vezes eu tenho um ciúmezinho deles, porque eles viveram numa época que não tinha essas redes sociais que tiram todo o tempo da gente. Bom, deixando isso para lá, não se esqueça de compartilhar esse meu vídeo, deixar o seu gostei ou não gostei. Isso aí o algoritmo ele lê isso aí. Tá? Eu estava falando sobre o texto de Jó, que Jó diz assim: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou visão de noite, quando cai um sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos, ele cela a sua instrução para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Sobre esse primeiro texto aqui da palavra de Jeú a Jó, em Jó capítulo 33, eu falei nos vídeos anteriores. Mas aí, o Jó diz assim que Deus... O Jeú diz, Deus fala de dois modos. E aqui ele apresenta o primeiro modo. Qual é o segundo modo? Também no seu leito, quando é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão, quer dizer, perde o apetite. E a sua alma a comida apetecível, já não quer mais comer nada. E aí ele fala da carne, o cara começa a emagrecer, ele nota que está chegando para a sepultura. Mas aí diz assim, se com ele houver um anjo intercessor, dos milhares, eu gosto disso aqui, anjo intercessor, dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém. Então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, redime-o, para que não desça a cova, achei resgate. E eu tenho que contar uma experiência que eu tive aí pelo ano 2004, mais ou menos. Exatamente isso aqui aconteceu comigo. Certo dia eu decidi fazer um jejum de consagração de 21 dias. Seria assim aquele jejum de Daniel. Me abstive de carne, de café, de massas, de toda espécie de amido, só comia verduras e frutas. Sequei, eu fiquei sequinho, tá? Eu gostei tanto, cara, 21 dias, fiz 28. Maravilha, fiz 28 dias. E aí aconteceu um fato interessante. Dali a 30 dias, eu comecei a ter uma pontinha
de febre todas as noites. Sempre ali 37,2, 37,5. Como a minha temperatura basal, a temperatura do meu corpo é 35,5 e não 36, 37 eu já estava ardendo em febre. Isso demorou alguns dias, eu tinha que fazer uma viagem para ministrar em Petrópolis, Rio de Janeiro, no encontro de louvor e adoração. Aí o médico amigo meu me receitou um antibiótico, vai tomando, se tem alguma infecção já vai curando. Eu fui tomando o antibiótico, voltei com febre. Toda noite me dava aquela pontinha de febre. E você sabe, o organismo, quando começa a ter febre, ele começa a enfraquecer o corpo. Só 3 semanas depois é que eu me dei conta de que eu estava ruim. Porque homem é assim, homem é difícil de procurar médico. E aí, 3 semanas depois, eu fui a uma médica especialista. E aí fiz exame para ver se não era tuberculose, se não era... fiz um exame de sangue para ver o que eu tinha. Um dos exames demorou, 15 dias para fazer o processamento, porque queriam saber o que eu tinha. E agora fazia 38 dias que eu estava ruim, muito ruim. Toda noite eu tinha febre, tomava os antifebris, geralmente paracetamol, e ia dormir. Mas aí chegou um domingo, eu estava dirigindo meu automóvel e estava um dia claro, bonito, era um dia de sol, mas os meus olhos estavam escurecendo. Eu comecei a ver o céu estava muito escuro. Eram os meus olhos que já estavam ficando fracos. Então, à tarde eu preparei o sermão que eu pregaria à noite. E o Senhor me levou a ler vários versículos do livro de Salmos. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação. Salmo 32, 7. O 31, 20 diz assim: no recôndito da tua presença, tu me esconderás das intrigas humanas. Num esconderijo os ocultarás. Mas o texto que mais falou a minha vida aquele domingo à tarde foi este: Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. 2004, eu não sei que idade eu tinha, eu agora estou beirando os 80. E aí eu preguei aquela tarde, preguei. Uma irmã da igreja, aí eu contei a experiência que eu estava tendo, e uma irmã veio para mim depois do culto, e ela disse: Pastor João, essa noite eu tive um sonho com o irmão, eu estava intercedendo pelo irmão, e eu vi uma mesa posta, uma toalha branca, uma Bíblia aberta, e sobre a toalha havia 3 velas. Uma vela preta, uma vela vermelha e uma vela amarela. E ela dizendo, e eu perguntei ao Senhor, o que está acontecendo com o pastor João? E o Senhor disse a ela, a vela amarela é enfermidade, a vela vermelha é enfermidade no sangue, e a vela preta é morte. Se não interceder por ele, ele morre. E ela contou aquilo para mim e eu levei assim numa boa, não é? Não que eu desacreditasse. Levei numa boa. E no final da reunião, eu terminei cantando uma pequena música. Acho que é o Silvério que gravou. Porque tu estás comigo, praga alguma me alcançará. Porque tu estás
comigo eu não temerei. E aí sobe, né? Porque tu estás comigo, mal nenhum me virá. Aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo viverá, viverá. Que melodia, que cântico lindo para encerrar o meu sermão. Uma irmã da igreja, depois do culto, assim, e lamentava: Deus vai levar o pastor João está indo embora. Aquela noite eu cheguei em casa, eu disse para minha esposa: hoje eu não vou tomar remédio para febre. Seja o que Deus quiser. Se Ele quer me levar, me leva. Eu estou preparado. E não tomei remédio para febre. Eu não sei o que houve no mundo espiritual. Mas aquela noite eu fui curado. Porque eu tinha dores pelo corpo, dores na face, dores aqui. Todo o corpo meu doía. Mas eu amanheci. Parecia que eu tinha, eu gosto de brincar assim, né? Parecia que eu tinha tomado tudo que era energético, não é? Até aquele do Red Bull te dá asas. Eu criei energia, criei força. Eu amanheci curado. Naquele dia eu tinha que fazer uma mudança, eu tinha um apartamento de um quarto que eu alugava só para o meu gabinete, para os meus livros. Eu tinha muito livro. Me desfiz da maioria da minha biblioteca. Essas coisas que são tudo passageiras. E eu tinha muito livro. E aí eu entreguei o apartamento e era o quarto andar, não tinha elevador. Eu desci com meu filho, subi e desci, carreguei caixas nas costas, fiz toda a minha mudança e eu estava cheio de energia. Eu não sei o que aconteceu no mundo espiritual, mas ali Deus me ensinou uma coisa. Eu estava errado. A minha esposa sempre dizia para mim: bem, o que você está fazendo agora não é o ministério que Deus quer para você. Ouça um pouquinho. E ela dizia assim: ouça pelo menos a mula de Balaão que fala com você. Eu brinco com ela que ela é a minha mula de Balaão, porque ela, quando eu estou errado, ela me adverte. E ela me advertia, mas eu estava com os ouvidos fechados. E Deus me levou por esse vale de sombra da morte. E agora eu aprendi a ouvir de Deus. Me tornei muito sensível nesta área. E eu pergunto: você está aprendendo a ouvir de Deus? Largue por um tempo os WhatsApp, os Instagram, seja lá o tipo de rede social que você tem, que você fica aquele envolvido o tempo todo. E procure ouvir a Deus. Deus abençoe. Não esqueça de curtir aqui, compartilhar esse vídeo e até um próximo vídeo, se Deus quiser.